Você já parou para pensar em quantos filmes de Bob Esponja já teve desde o clássico Bob Esponja, o filme? São tão irrelevantes que nem vemos tantos comentários até agora. Pois é, o trailer do novo longa-metragem da série mostra uma obra bem promissora e não é pouca coisa. Seu nome original será SpongeBob SquarePants Search for SquarePants. Na tradução ficaria como Bob Esponja em busca da calça quadrada. Ele promete ser a maior aventura submarina da década. Mas calma, porque junto com a empolgação vieram também algumas decisões estranhas. Aparentemente um excesso de piadas repetitivas e tem um ponto importante. É mais uma animação em 3D e o histórico não é bom. Mas essa aqui tem algo diferente. Hoje nós vamos analisar tudo o que apareceu até o momento, ver os acertos, os deslizes e, claro, o que esperar desse filme que vai trazer Bob Esponja de volta aos cinemas depois de 10 anos. Será que ele vai dar certo ou vamos ter mais uma aventura esquecível em 3D? O retorno aos cinemas. A primeira coisa que chamou a minha atenção é o fato de que este é o primeiro filme de Bob Esponja a ser lançado nos cinemas desde 2015. As últimas obras, tanto o filme da Sandy quanto o filme do Plankton, foram diretos para o streaming, principalmente por conta da pandemia. Ou seja, esse novo filme tem um peso maior. Ele não é só mais um spin-off ou um especial de TV. Ele é um grande lançamento com uma divulgação mundial e a missão de colocar Bob Esponja novamente no topo da cultura pop. Mas será que ele vai conseguir? A trama. O enredo do filme é o seguinte: o temido holandês voador sequestra Bob Esponja e o leva para o lugar mais perigoso de todo o oceano, o submundo. A partir dessa narrativa, começa a missão do resgate por parte dos personagens secundários que agora têm um papel principal. E sim, se você está nessa de ser fã do Bob Esponja, isso pode parecer mais do mesmo, porque nos últimos filmes já vimos a busca pela coroa do Rei Netuno, o resgate do Gary e a fórmula do hambúrguer de Siri. Mas aqui tem um detalhe muito interessante. Dessa vez, é o Bob Esponja quem está em perigo, o que dá espaço para que outros personagens tenham mais protagonismo na história e possam roubar a cena. Essa fórmula já deu certo em muitos episódios, principalmente nas temporadas mais recentes. Será que finalmente vamos ver Lula Molusco e Sr. Siriguejo junto com outros personagens participando ativamente da missão nas telonas? Essa dinâmica pode ser a melhor coisa do filme, se for bem aproveitada, é claro. O visual. E aí vem o ponto polêmico. Mais uma vez temos Bob Esponja em 3D. Sim, o filme inteiro é feito em computação gráfica. E apesar do visual não ser ruim, já estamos saturados desse tipo de conteúdo. Os personagens perderam a essência visual clássica e o mar já nem parece mais o mar. O fundo do oceano virou um cenário genérico cheio de luzes, neblina e partículas que lembram mais o mundo real do que o universo subaquático de Bob Esponja. Eu acredito que o melhor seria tentar voltar para o 2D nos filmes, mas vamos dar uma chance para essa ideia. Alto custo desnecessário. Aqui vem um ponto bem polêmico, né, esse próximo tópico, que são as celebridades. Mark Hamilton, que é conhecido pelo seu papel como Luke Skywalker, vai ser o dublador original do holandês voador. Além disso, eles contrataram a rapper Ice Spice, que é muito famosa lá fora, para fazer parte do filme. Muito provavelmente para ela chamar a atenção do público jovem, já que ela é um fenômeno lá fora. Não acredito ser a melhor das ideias. Eles poderiam usar esse dinheiro que utilizaram para contratar as celebridades em dar mais ferramentas ou melhores pessoas para a equipe de animação. Até porque foi confirmado pra gente que terão escritores que fizeram parte do filme dos Smurfs de 2025, que é quase irrelevante, ninguém se lembra dele, e também que fizeram parte do filme da Sandy. Só que isso não é um ponto tão relevante nesse momento porque terão outros envolvidos que têm uma bagagem mais completa de obras que são aclamadas pelo público. Então não é um ponto decisivo por si só. Só que isso abre uma margem pra gente questionar se o foco vai ser em contar uma boa história ou só tentar vender o máximo de ingressos possíveis. As piadas. Vamos então puxar o papo do humor,
que foi apresentado pra gente nesse trailer. O trailer tem cerca de 1 minuto e meio, e nesse tempo conseguimos contar por volta de 5 piadas envolvendo bunda, o que é uma tendência da Nickelodeon dos últimos tempos. Literalmente, Bob Esponja fala: "O destino está apertando as minhas nádegas, você sente isso?" E Patrick responde: "Nada." Depois, Bob Esponja solta um tijolo do seu traseiro e é uma piada mais visual grosseira no estilo de cocô de tijolo. O que vemos aqui é um humor bem infantilizado levado ao extremo. Claro, Bob Esponja sempre teve suas piadas bobas, mas também eles sabiam misturar isso com criatividade, eles davam um contexto e até colocavam sátiras sociais. A questão aqui é, eles vão encher o filme com esse tipo de piada ou eles vão conseguir equilibrar isso? Porque caso eles continuem com esse ritmo ao longo do filme, vai ser o mesmo erro dos últimos filmes, que eram visualmente bonitos, mas sem graça e sem alma. Risco ou mais do mesmo? Apesar de já ter algumas críticas, tem uma coisa que me deixou muito animado e também bem curioso, que é o tal do submundo. A ideia de explorar um lugar desconhecido e perigoso é muito semelhante à trincheira do primeiro filme, e é algo que tem um potencial de criar cenas memoráveis, com tensão, aventura e colocando um visual mais escuro e atmosférico. Para mim, o visual lembrou muito a ilha de Hashinosu, também conhecido como Ilha Pirata da obra de One Piece, por conta dessa caveira gigante. Esse lado mais sombrio, ele pode ter um contraste interessante com o tom colorido e bobo de sempre da série. Se eles souberem explorar bem esse conceito, podemos dar muitas risadas de Bob e Patrick tomando altos sustos. O problema do peso da nostalgia é que Bob Esponja carrega um peso enorme em suas costas. São mais de 20 anos de história, milhões de fãs em todo o mundo e uma geração inteira que cresceu com ele. Esse novo filme não precisa ser uma obra-prima, mas precisa no mínimo lembrar por que a gente amava tanto essa esponja quadrada em primeiro lugar. Se o filme conseguir equilibrar o absurdo com o sentimento, o caos e a criatividade, e não ter apenas mais uma vitrine de memes, piadas forçadas e referências, talvez ele nos surpreenda. Então, resumindo, os pontos positivos que nós temos é uma história com potencial, a volta aos cinemas e a chance de usar melhor personagens secundários. Os pontos controversos, mais uma animação em 3D, um humor questionável no trailer e o foco em investir em celebridades aleatórias. Vai dar certo? A gente ainda não sabe, mas pelo menos dá para dizer que vai ser interessante de se assistir. E dá até para jogar um hypezinho em cima. A previsão de lançamento é em dezembro. Agora eu quero saber de você. Você viu o trailer? O que achou da ideia do submundo? Comenta aí embaixo e vamos conversar. E se você gosta de teorias, análises e episódios malucos de Bob Esponja, corre para assistir o nosso último vídeo sobre um episódio que quebrou uma regra muito importante da série. Tá imperdível. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!